Bom, agora nós vamos ver mais um elemento aqui do nosso curso, que é a parte de imagens, né? Então, para isso eu fui até o navegador, até o Google, e procurei por várias imagens de uso livre, e coloquei algumas aqui, então eu baixei essas imagens, coloquei elas dentro de uma pasta imagens no meu computador, e agora então o que nós vamos fazer é criar um arquivo HTML também com esses elementos todos para que a gente possa apresentar. Então, nós vamos criar aqui um arquivo chamado imagens.html. Então, já salvei ele. Eu vou colocar aqui um elemento de uma tag P, aqui dentro. Novamente, eu vou criar só o essencial, né? Uma tag P para apresentar esse resultado. E a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos criar uma imagem 1 aqui. Nós vamos colocar aqui um IMG. Então veja que ele, quando eu coloco IMG, ele já vem alguns elementos para mim, né? Então eu vou colocar aqui um caminho relativo, que vai ser imagens barra imagem1.jpg. E aí então, aqui eu coloco um alt, um texto alternativo, que é o texto que vai aparecer caso a imagem não seja encontrada, ou caso tenha algum problema para ser apresentada essa imagem para o usuário. Então eu vou voltar aqui, né? Eu estava baixando essas imagens, então vou atualizar, então eu vou ler esse imagens. Aqui ó, a imagem sendo apresentada para o usuário. Então tem uma pequena imagem aqui para ser apresentada. Eu posso mudar também a altura e a largura dessa imagem. Então vamos imaginar, eu posso vir aqui nessa imagem e colocar, por exemplo, uma largura dela de 530. Então nesse caso eu venho aqui e ela diminui um pouco a imagem. Eu também posso definir qual vai ser a minha altura, né? O height da imagem. Aqui a gente tem que tomar um grande cuidado, que imagine que se eu coloco a altura como 100, salvo, ele vai desformatar a imagem. Então, na maioria das vezes a gente deixa isso sozinho, deixa que ele mesmo coloque a altura e a largura. Mas vamos imaginar aqui que eu só coloque 350, né? Eu posso querer que ele ocupe isso e ainda não desformatou a imagem, ficou um tamanho agradável, né? E eu posso ainda colocar mais um parâmetro aqui nessa minha tag, nós chamamos isso de parâmetros, né? Então eu tenho uma tag img, que é uma tag, como eu falei, que ela não precisa abrir e fechar, ela já abre e fecha na mesma linha, né? Com o parâmetro, para o parâmetro de origem dela, o parâmetro de origem, o texto alternativo, vamos imaginar que eu coloque aqui a palavra imagem, que não existe, né? Ou que o navegador não suportasse, né? Então vai aparecer aqui, aparece o texto que vai aparecer para ela, está aqui imagem 1, né? Enquanto ela está carregando, né? A largura e a altura. Eu posso colocar então ainda aqui um title, né? Eu posso colocar aqui então uma bela paisagem. Então, não recordo agora de onde eu tirei essa imagem ali. Então eu vou salvar. Na hora que eu passo o mouse por cima, né? Vou atualizar aqui. Ele não, ó, então na hora que eu passo aqui, fica um tempo, ele mostra então uma bela paisagem, né? Pro usuário. Então, essa aqui foi uma primeira imagem que eu coloquei. Eu posso fazer também ela um pouco mais simples. Eu poderia colocar uma outra imagem logo abaixo, né? Então, eu vou fazer uma cópia dessa imagem aqui, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma imagem 2. E não vou colocar, por exemplo, nem um title e nem um height dela, né? Ela também vai funcionar super bem, né? Então, eu vou apresentar aqui uma segunda imagem aqui embaixo. Vai apresentar com uma outra proporção de altura, né? É uma imagem um pouco mais wide, assim, mais diferenciada, mas pronto, apareceu aqui também, né? As duas imagens. Eu poderia agora aqui também apresentar uma imagem com, por exemplo, um elemento vazado, né? Um PNG. Então, vamos imaginar que eu procurei uma imagem PNG que é o nome de temperatura. Então, vou colocar aqui uma P, né? E aqui nós já vamos fazer um exemplo bem interessante. Eu vou colocar uma outra imagem aqui, então. Nesse caso vai ser em imagens barra temperatura.png. Eu vou colocar aqui um texto de temperatura. Pronto. Né? Eu vou salvar. Né? E agora aqui neste caso, olha só, eu vou apresentar aqui a imagem de temperatura. A imagem PNG é interessante porque PNG permite ter uma imagem transparente. Então, só para que a gente possa mostrar isso aqui para você, olha só, eu vou criar aqui nesse class, vou colocar uma class aqui, transparente, vou colocar img traço transparente. E daí, neste caso, eu vou criar um style, né? E quando a gente quer
fazer uma classe de CSS, né? uma estilização de CSS para uma classe, que a gente definiu aqui em cima, nesse caso eu chamei de img transparente, coloco ela um ponto aqui, ó, ponto img-transparente. O mouse ficou em cima, né? Não deu para ver, mas já vou apresentar. Então veja só. Ó, eu coloco um ponto img transparente. Nós vimos nas outras aulas, nos outros vídeos, se eu coloco sem um ponto, sem nada na frente, ele procura por uma tag. Com um ponto na frente eu procuro por uma class com esse nome, né? Eu poderia ter um hashtag, um sinal daquele de cerquilha, que ele vai procurar por um ID, né? Vamos ver isso ao longo do curso. Então, neste caso aqui, eu vou criar um background color daquela cor que nós já usamos no outro vídeo, né? Aquela 444, aquela cor acinzentada. Só para que a gente possa ver aqui a diferença que ele vai ter. Olha só, vou dar um F5 aqui, ó. Ó, ele manteve, ó, todo esse elemento aqui, né? Eu poderia também, esse elemento, colocar um widget dele, já que a gente está colocando todo mundo no tamanho de 530, então eu posso colocar aqui 530 pixels, né? Então, vou salvar aqui, ele já colocou nesse tamanho de 530 pixels, né? Então, mas ficou arredondado, ficou transparente a imagem, né? A imagem está meio transparente para ser apresentada ali, né? Eu tiro essa classe daqui, né? Vou tirar essa classe aqui, ó, né? Então, vai ficar com fundo branco, né? Mas não é porque a imagem tem esse fundo, né? Para como eu coloquei a classe, salvo, então ele tem um fundo mais o fundo acinzentado. Então, é isso que eu queria mostrar. E tem um outro elemento, uma outra tag que eu posso utilizar. Vou colocar aqui uma outra, P, que é uma tag também do HTML5, que ao invés de eu usar essa img padrão, eu posso usar picture. Então, essa picture é interessante porque ela pode procurar um conjunto de elementos, né? Então, por exemplo, ao invés de eu usar a imagem aqui, eu vou usar um elemento search, ou media, né? Ele vai poder me colocar aqui vários elementos. Eu vou colocar bem simples aqui para nós. E nesse caso, vai me procurar um conjunto, né, que eu quero pegar. E a primeira imagem que eu vou procurar é que está na pasta de imagens. Eu vou pegar a logo do Firefox num tamanho dela grande. Então, a logo larga do Firefox, .png. Só confirmar se é .png. É .png. Então, a logo larga do Firefox. E eu quero mostrar essa logo quando eu tiver mídias de um tamanho mínimo. Aí eu quero colocar o tamanho, a largura mínima dela, né, o mini widget dela, né, vai ser de 600 pixels. Então, caso eu encontre uma figura que se encaixe, né, que o meu tamanho mínimo seja 600 pixels, ou seja, maior que 600 pixels, né, eu vou apresentar essa imagem aqui. Se não, ele sempre vai para o elemento padrão, né? Ele apresenta o elemento padrão aqui que a gente vai querer mostrar para o usuário, né? Então, ele vai apresentar, aí agora eu posso colocar um IMG, né? O IMG padrão. Eu vou querer colocar imagens Firefox estreita, a imagem estreita do Firefox, né? Eu vou colocar aqui a logo Firefox. Vou colocar logo Firefox. Então veja, eu poderia ter vários padrões aqui, né? Além disso, eu posso usar formatos, né, de navegadores, sei lá, eu posso colocar uma imagem no formato WebP, formatos, e talvez o navegador possa não suportar o sistema operacional. Então eu posso colocar vários formatos, ele tenta um, outro, caso não consiga nenhum deles, ele vai apresentar esse último aqui. Então eu posso fazer uma imagem bem larga para uma tela bem larga, depois uma tela menor, tal, e a última então eu deixo em branco, né, como se fosse um monte de verificações. Então, salvo isso aqui, né, venho aqui salvar isso e agora eu vou apresentar então esse resultado. Veja, ó, apareceu aqui o logo do Firefox. E agora olha o que eu vou fazer, eu vou diminuir o tamanho desse elemento aqui, deixa eu voltar aqui, ó, e olha só, eu vou diminuindo aqui, ó, vou diminuindo. Quando chegou no tamanho de 600, ele mudou a logo, ficou um pouco alta, né, poderia diminuir isso. Já vou arrumar isso aqui, é fácil de a gente resolver. Vou voltar aqui, vamos colocar então essa imagem estreita, vamos colocar também uma altura para ela, né, de uns 200 pixels. Pronto. Vamos atualizar. Agora, vou diminuindo. Ó, diminuiu, aumentou, diminuiu, aumentou. Então, eu coloquei uma imagem diferente, né, usando uma única tag, que é a tag Picture. Então, pronto. É isso.
Eu poderia ainda, para finalizar, né, para finalizar essas apresentações, esse vídeo aqui já ficou um pouco longo, eu posso colocar um texto, né? Já que eu coloquei, por exemplo, essa tag da temperatura aqui, eu poderia colocar um texto aqui dentro, né, para ser apresentado sobre a temperatura, por exemplo. Então, eu poderia vir aqui ao redor dessa imagem e colocar aqui um texto qualquer, né? Então, vou colocar aqui um Ctrl Shift P, um Loren, nós já vimos, né? Um parágrafo de texto. Pronto, coloquei um parágrafo aqui, salvei. Neste caso, então, eu vou atualizar. Ó, ele vai mostrar um texto aqui, ó, né? Seria bom que esse texto talvez estivesse com a letra branca, né? Então, ele também é fácil de resolver. Só que nós colocarmos um color, né? E um white nesse color aqui. Então, uma letra branca, então veja só. Vou atualizar, então mostrou com letra branca. E eu posso querer fazer um alinhamento desse texto, né? Porque nessa figura. Então, eu vou colocar aqui um align. Um align. E aí, quero colocar um align para ele de left aqui dentro, né, dessa imagem. Né? Vou salvar. E agora, então, vai ser alinhado esse texto aqui dentro, né? É que também essa imagem aqui é muito grande, então não tem como alinhar aqui. Talvez se eu aumentar essa largura para uns 830 pixels. Vou atualizar, então ele alinhou a imagem aqui dentro, né? Mostrou alinhado aqui dentro, mas agora ele perdeu o alinhamento da, daquela outra imagem, né? Então, mas o que eu queria mostrar para você é que eu posso colocar um texto também alinhado para ser apresentado aqui dentro. Deixa eu colocar aqui uma largura para aquela imagem ali de 200 pixels. Vou voltar aqui a imagem para 530. E vamos atualizar. Pronto, olha, já colocou uma imagem aqui com o texto aqui no lado, um texto menor, né? Eu diminui a largura, coloquei aqui então um texto para ser apresentado. Caso esse texto aqui fosse um pouco maior, por exemplo, se ele se duplicasse, esse texto aqui, né? O texto fosse um pouquinho maior, daí sim, ele então cobrir toda aquela imagem ali, ó, ele escreve e depois ele continua. Então eu posso colocar um texto, né? Ao redor dessa imagem também usando essa tag de align, né, dentro da tag de IMG. Né? Essa tag de align não, né? Esse parâmetro, né, essa propriedade align dentro da tag de IMG.